Em 1960, o compositor estadunidense John Cage foi à televisão nacional para compartilhar seu último trabalho. Mas, ao invés de utilizar instrumentos tradicionais, Cage apareceu cercado por uma bagunça doméstica que incluía uma banheira, cubos de gelo, um peixe de brinquedo, uma panela de pressão, um pato de borracha e vários rádios. Provido de tais peças e um cronômetro, ele realizou Waterwalk. A partir de uma série de sons, com uma expressão séria e uma precisão incrível. Alguns espectadores amaram a performance, enquanto outros acharam absurda. Mas a maioria das pessoas que assistiam provavelmente compartilhava o mesmo questionamento. Isso é de fato música? Essa pergunta é mais difícil de se responder do que imagina. O que determinamos como música depende muitas vezes de nossas expectativas. Por exemplo, imagine que você está em um clube de jazz escutando o som rítmico de cornetas. A maioria das pessoas concordaria que isso é música, mas caso esteja na estrada ouvindo a mesma coisa, muitos chamariam de barulho. Afinal, buzinas de carros não são instrumentos e esses motoristas não são músicos, certo? Expectativas como essas influenciam a forma que categorizamos tudo que ouvimos normalmente. Pensamos que algo soa mais musical se uma estrutura reconhecível ou sons populares são usados combinados em padrões conhecidos. E mesmo dentro da esfera musical, esperamos que certos gêneros usem instrumentos e harmonias específicas. Tais expectativas são baseadas em tradições musicais existentes, mas essas tradições não são imutáveis. Elas variam de acordo com culturas e períodos diferentes. E no início do século XX, quando muitos artistas estavam empurrando os limites de suas áreas, John Cage queria descobrir os novos tipos de música que poderiam existir para além dessas limitações. Ele começou criando novos instrumentos que ultrapassavam os limites entre a arte e o cotidiano e usava objetos surpreendentes para reinventar instrumentos existentes. Ele também explorou novas formas para a música cruzar com outras artes. Ele e seu companheiro criativo e romântico Marcy Cunningham faziam recitais onde a música de Cage e a coreografia de Cunningham pudessem ser criadas de forma independente antes de serem executadas juntas. Independente da abordagem, Cage desafiou espectadores a questionarem os limites entre a música e o barulho, assim como os limites entre o som e o silêncio. Talvez o melhor exemplo seja a composição mais famosa de Cage, uma peça solo de piano constituída de nada além de pausas musicais durante 4 minutos e 33 segundos. A intenção não era de ser uma brincadeira, mas ao contrário, um questionamento. Poderia a abertura e o fechamento de um piano ser considerado uma música? E o clique do cronômetro? Quem sabe o sussurro e até a reclamação da plateia? Assim como as telas em branco de seus amigos pintores, Cage pedia para que o público questionasse suas expectativas sobre o que era a música. E enquanto a peça não evocou o drama de algumas composições clássicas, ela certamente evocou uma forte resposta emocional. O trabalho de Cage geralmente priorizava experiências espontâneas e efêmeras, ao invés de performances precisas e previsíveis. Ele inclusive desenvolveu processos que deixavam as composições em aberto. Um de seus sistemas favoritos era o I Ching, um antigo texto chinês de adivinhação. Utilizando apenas um punhado de moedas, o I Ching permite que leitores produzam um padrão de linhas que, interpretado, pode sugerir futuros e responder perguntas. Porém, Cage adaptou tais padrões para uma série de tabelas que geravam durações, tempos e dinâmicas musicais diferentes. Finalmente, ele até usou computadores primitivos para produzir esses padrões aleatórios. Para algumas obras, Cage foi ainda mais longe, oferecendo composições incompletas com amplas instruções para os músicos, permitindo que compusessem de maneira espontânea com a ajuda de suas instruções. Alguns compositores rejeitaram a abordagem aparentemente desordenada de Cage. Eles acreditavam que era o trabalho do compositor organizar o som e o tempo para fins específicos e intencionais. Se essas composições estranhas fossem música, onde traçaríamos o limite? Porém, como um ousado explorador, Cage não queria ser limitado pelas restrições e certamente não queria seguir regras antigas. Ele se dedicou a quebrar nossas expectativas, criando uma série de vivências únicas que continuam a encorajar músicos e plateias a abraçarem o inesperado. Continue alimentando sua mente enquanto aprende como funciona. Inscreva-se em nosso canal ou assista a esses vídeos. Seu cérebro vai agradecer.